no púlpito não é pregada essa segunda parte, né, e que aí totaliza a real vida cristã aqui nesse mundo caído, nesse mundo mau. Mas também eu acredito que, e aí, né, eu coloco já aqui as minhas observações, é que eu vejo essa passagem também como central em todo o contexto da própria carta de Hebreus, porque a carta de Hebreus, ela é dirigida a hebreus, né, dispersos, né, hebreus que tinham se convertido ao cristianismo e que, por causa das perseguições que estavam sofrendo pelo seu próprio povo hebreu, né, ou também pelos romanos, por causa da fé cristã, estavam retornando à religião judaica, porque crer em Jesus Cristo naquela época, né, naquele momento ali de perseguição, era muito custoso para eles. Perdiam, assim, famílias eram mortas por causa disso, filhos tirados dos pais, né, mulheres ou os maridos sendo mortos por causa disso, né, casas, bem materiais sendo capturados, enfim, era uma vida muito sofrida por causa da fé em Cristo. E aí, por causa disso, muitos estavam se voltando para a religião judaica, porque convém ao fato de que os judeus acreditam no mesmo Deus, né? Só que o elemento Jesus Cristo não era aceito, né, por muitos, como até hoje não é aceito. Ele como Messias, alguns o têm como um grande profeta, outros até mesmo, né, como o próprio anticristo, anti, né, anti-Deus, mas enfim, há muitas ideias de quem é Cristo até hoje, né, no meio judaico, e naquela época não era diferente, né? Na verdade, né, era uma minoria que tinha crido em Jesus Cristo. Então, quando o autor de Hebreus ele escreve esse capítulo 11 aqui, ou melhor, toda a carta de Hebreus, a preocupação dele principal era essa. E podemos ver isso que durante toda a carta, ele sempre vai trazer coisas do Antigo Testamento para testificar da promessa divina com relação ao Messias, né? O sacerdote que até então era, né, vinha da época de Moisés e agora tem um sacerdócio muito maior daquele, né, de Moisés, que aí ele lembra Melquisedeque, lá em Gênesis. Ele fala da questão dos anjos, que era muito cultuado pelos judeus da época, e ele fala que Jesus Cristo é maior do que os anjos, né? É o Filho de Deus, é o próprio Deus, e ele faz diversas conexões do Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo era a promessa divina, era o Cristo, era o Filho de Deus, é o próprio Deus, e que, portanto, era impensável, era uma tolice eles negarem essa verdade agora conhecida por eles e voltar para a religião judaica, né, por causa das perseguições. Então, eu creio que esse capítulo 11, ele chega aqui, vamos dizer, é o momento assim, né, mais elevado, vamos dizer, da carta aos Hebreus. É ele lembrando todos esses heróis da fé, né, alguns tendo testemunho ali de Deus, viram o testemunho crível de Deus ali, e outros que não viram a promessa acontecer, mas que creram nesse Messias que iria de vir. Então ele chama o povo hebreu, os hebreus, né, os cristãos hebreus, realmente para serem fortalecidos na fé, para realmente pensarem, meditarem no que estavam fazendo, que apesar de toda essa perseguição, que o próprio Jesus Cristo falou que aconteceria, não deveria ser suficiente para eles abandonarem a verdade, né? A verdade do Evangelho. Então, a minha contribuição aqui é lembrar, né, que para toda a carta, pelo menos, né, ao meu ver, esse capítulo 11 aqui é o cerne de toda a questão, né, que o autor queria trazer para a igreja da sua época, né, principalmente para esses hebreus que tinham aderido à fé cristã.
E agora, irmãos, passo para vocês aqui, não vou falar muito aqui no início, para vocês, né, falarem aí, contribuírem, que vocês viram nessa passagem, né, aquilo que diante daquilo que o pastor Antônio falou ontem, né, os exemplos que ele deu da própria vida dele, né, de tudo mais. Aí eu deixo com vocês agora, tá bom? Fiquem à vontade, só levantar a mãozinha aí e falar, tá bom, queridos? Pedro? Oi, Emerson, querido, eu posso começar? Olha, eu acho que ele começou enfatizando no culto ontem algo que ele foi discorrendo ao longo de todo o sermão, né? Que foi a respeito do destino, né? Diferente para aqueles dois grupos de pessoas descritos no capítulo 11, né? Uns, assim, foram alvo de grandes livramentos, né? Da fraqueza, né? Diz o escritor, eles tiraram forças, né? Subjugaram leões, reinos, né, pela fé, alguns recuperaram seus mortos, né, como por exemplo aquela viúva de Sarepta, né, que Elias ressuscitou o filho dela. E ela Verdade. acreditou, né, foi pela fé, né? Então, e uma série de outras coisas que o escritor menciona. E depois ele começa a discorrer sobre os que não obtiveram, né, nenhuma vitória, sabe? Simplesmente foram executados, sofreram, foram torturados. E alguns, até deliberadamente, o escritor diz que negaram resgate, né? Por exemplo, eles estavam presos, né? E o escritor diz que eles negaram o pagamento do resgate, né? A gente não sabe que tipo de história é essa, né? Mas o ponto é que o escritor está dando os exemplos, né? E aí o pastor Antônio começou a discorrer disso, falando que, né, as pessoas muitas vezes têm uma compreensão do evangelho que engloba somente um lado, né, dessas duas verdades. E além delas terem essa compreensão, você tem o fator púlpito, né, que são os pregadores que, sabedores do que o ser humano quer ouvir, né, muitas vezes entregam, né, aquilo que é conveniente, e é muito fácil você encher uma igreja assim, né. E aí o pastor também acabou usando de muito exemplo autobiográfico, né, por causa do que ele tem passado, tal, a gente sabe bem o que ele tem passado, e o que ele quis dizer basicamente é de que ele não esperava, né, passar pelo que ele passou nos últimos anos. Ele não esperava. E o que ele passou mostrou, o convenceu, né, mais ainda da realidade, né, dessas verdades que a gente encontra na Bíblia. E nesse caso, o que o escritor de Hebreus diz, né, tem muita gente que, né, embora seja amado por Deus, fiel a Deus, servo de Deus, não vai ter o mesmo destino. E nem por isso Deus ama menos, sabe? De forma alguma. É simplesmente, sabe, a condição desse mundo, né? O pecado do ser humano, às vezes o propósito de Deus para a vida das pessoas que é diferente, né? A forma que ele vai ser glorificado, né, é diferente. Às vezes ele é glorificado numa derrota, sabe? E às vezes ele é glorificado numa vitória, né? Como explicar isso, né? Então, foi uma pregação assim que me deixou bastante reflexivo e era só isso que eu tinha para dizer. Pedro, querido, obrigado aí até por lembrar, né, muitas das coisas que o pastor Antônio falou. Acho que o cerne do que o pastor Antônio queria trazer com a pregação, principalmente era isso, né, principalmente numa cultura que tem como pilar o hedonismo, né, a felicidade própria. E pregar essa segunda parte, vamos dizer assim, né, do sofrimento, e que parece ser uma derrota às vistas da humanidade, que na verdade é gloriosa para Deus. É, é, podemos ver até o exemplo do próprio Jesus Cristo. É, por incrível que pareça, eu já ouvi isso, né, de pessoas que professam a, a religião cristã e que não é que nega, mas que coloca uma suspeição, perdão, uma suspeição do porquê um Deus
permitiria que o próprio filho fosse morto na cruz como ele foi, envergonhado da forma que ele foi, subjulgado, né, toda a madrugada antes da crucificação e durante a manhã, ao caminho, né, do Gólgota para ser crucificado, e não veio motivo para isso. Pelo contrário, dizem que é uma vergonha, uma derrota. E como um Deus tanto de amor como um Deus glorioso, poderoso, escolheria esse tipo de meio. E aqui é o que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que isso é loucura para os seres humanos, né? O que parece ser derrota, uma vergonha, na verdade, foi uma vitória, foi a glória, né? Foi algo maravilhoso que Deus fez por nós, colocando o próprio Filho para passar todo esse tormento, toda essa dor, todo esse sofrimento e essa morte literal. Então, assim, e numa sociedade como a nossa hoje, né, que busca o tempo todo a felicidade, o tempo todo parecer vitorioso perante, né, as pessoas, perante o mundo, isso é absurdo. Isso, assim, não tem como entrar na cabeça e principalmente no coração, a não ser pelo Espírito Santo, que abre a nossa compreensão do que realmente é a realidade e aí vê isso como glorioso, como único, como maravilhoso, o encontro do amor, o encontro da graça com o juízo, com a justiça, né, da morte de Cristo. Então, assim, eu acho que essa dificuldade, né, como você disse agora, e o pastor Antônio disse na pregação na parte da manhã, principalmente, né, sobre, infelizmente, muita gente não falar sobre essa parte da vida cristã, é o que escandaliza muito, né, quando chega aqueles momentos de sofrimento. Ah, e uma coisa interessante, né, até para terminar aqui, deixar o pessoal falar. Por exemplo, quando você lembra, né, que Jacó orou mais de 20 anos para que a mulher amada dele engravidasse. O próprio exemplo de Abraão e Sara, né? Ele recebeu, Deus falou com ele, parece que ele tinha 80 anos. E só depois de 20 anos, quando ele fez 100, é que veio a promessa, que se cumpriu a promessa. E todos esses obtiveram, viram, mas há aqueles que o autor de Hebreu coloca aqui que passaram por tamanha, por tamanho sofrimento, né, por tamanha provações, e que, de fato, literalmente foram cortados ao meio, morreram, né, enforcados ou de outra maneira, não viram a promessa, mas que são vitoriosos aos olhos de Deus. Então, assim, estamos numa época muito difícil, né, de realmente ouvir primeiro esse tipo de pregação, né, dessa realidade cristã, e de nós mesmos, às vezes, né, pedirmos a Deus, orarmos, e sempre com a expectativa de que não, se Deus realmente está conosco, em algum momento eu vou ver, né, em algum momento isso vai acontecer, essa promessa vai se realizar, e que não é bem assim, né, não pelo menos nessa vida. Mas enfim, obrigado, Pedro, pela participação. Tem mais? Lúcia, querida, pode falar. Só complementando, estão ouvindo? Sim, sim. O que eu acho também, eu acho é encantador, porque, de alguma forma, os exemplos, né, eles desconstroem qualquer expectativa que a gente tenha, né, de, não, a minha vida vai ser assim, desse jeito, a gente tem padrões, expectativas, e Deus realmente, assim, é um mistério, né, a gente não sabe, então, tanto, né, para a gente ver e se gloriar nesse momento, quanto não, e o que é mais importante é realmente, assim,
essa certeza, né, do amor, do quanto Ele ama, do quanto a gente está em comunhão, da intimidade com Ele. E Paulo coloca muito bem, né, tudo posso naquele que me fortalece, né, tanto sei estar humilhado como ser honrado. Então, a beleza do cristianismo, acho que ela, dessa relação de intimidade com Deus, está nisso, né, porque a vida é feita de embolação, mas, de algum jeito, essa intimidade é o nosso bem mais precioso, né? Independente das circunstâncias, independente do que vem, né, do que a gente vai ver ou não, né? Então, isso que eu acho que é lindo, é muito lindo, e às vezes não é fácil, né, de ser compreendido também, mas é lindo. Amém, Lúcia. Olha, que compreensão maravilhosa, porque corrobora com tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, que nós não seguimos pelo que vemos, mas pela fé, né? Compreendemos, até me lembrei daquela história que tem no livro do Tim Keller, no qual estamos lendo, quem participou da última quarta-feira pôde ouvir, que é a história da pedra, né? É uma história apócrifa, né? Não está na Bíblia, contada pela Elizabeth Elliot. Dá um resumo aqui que é muito interessante, eu acho que cabe aqui no que estamos conversando. Ela conta uma história assim, fictícia, né? Jesus Cristo e os 12 apóstolos, e eles saem, né, e para algum lugar, e Jesus chega para eles e pedem que eles peguem uma pedra, carreguem uma pedra. E aí Pedro, né, vai, pega uma pedrinha pequenininha, coloca no bolso, não quer fazer esforço nenhum e todos seguem. E aí quando chega na hora do almoço, Jesus para, faz um movimento com a mão e as pedras se transformam em pão. Ou seja, Pedro, né, tinha pego uma pedrinha pequenininha para colocar no bolso, né, só não colocou na boca aquele pedacinho de pão e comeu, mas não saciou a sua fome o dia todo, né, a manhã toda andando. E aí Jesus chega e depois de terminar a refeição fala assim, por favor, pegam essas pedras e tragam por mim, né? Pega essas pedras por mim e leva elas. Né? E aí eles passam a tarde toda caminhando, aí, só que Pedro, né, já pensando assim, né? Né? Pô, me dei mal, peguei uma pedrinha, coloquei no bolso, comi pouco. Agora então, eu vou comer bem de noite. E foi, pegou né, uma pedra bem grande, pesada e carregou, sofrendo ali, mas carregou a pedra. Quando chegou na parte da noite, Jesus chega, manda todo mundo sentar, pegar a pedra e jogar, né, jogar no rio, jogar fora. E aí todo mundo jogou a pedra fora e todo mundo ficou, né, com a cara extrema, olhando para o outro e não entendendo, calma aí. E Pedro, coitado, achando que ia fazer um banquete de noite, não aconteceu nada do que ele esperava. E aí Jesus chega e fala para eles, mas por que vocês estão assim? E faz a seguinte pergunta, por quem vocês estavam carregando a pedra? Então isso vem ao que você falou, Lúcia. Muitas das vezes, né, nós temos uma relação com o próximo, melhor, com o próximo, com Jesus, parece que já pensando naquilo que eu estou fazendo, então ele vai realizar isso por mim, como Pedro, né, nessa história aí da pedra. E aí chega naquela, né, e fica com essa expectativa até chegar naquele momento em que não acontece aquilo que a gente estava esperando acontecer. E Jesus faz essa pergunta para a gente, mas por quem que você está fazendo todas essas coisas? O que é essa fé, né? É, por que você tem essa fé? Por que você crê? Por que você confia em mim? Então, assim, eu acho que vem muito de encontro ao que você falou, né? Aí essa história. Mas é isso, obrigado. Perfeito. Nossa, é perfeito. Linda a história. Amém, amém. Obrigado, Lúcia. Mais alguém?
e quiser falar algum testemunho, alguma história, pode ficar à vontade, tá? Fazer perguntas, fica à vontade, tá bom, pessoal? É um, é um momento em que a gente, né, compartilha aqui de muita coisa, né, dá testemunho e conversa também sobre, até pode ser algum outro assunto, tá bom? Fique à vontade. Lise, meu irmão. Tá quietinho aqui, Amém. mas vou participar também. Alegria te ver aí. Amém, amém. Irmãos, eu até anotei, vou botar o óculos aqui para enxergar isso aqui. Eu até anotei um trecho aqui, que o pastor Antônio falou mais ou menos pela metade da mensagem. Que assim, irmãos, eu percebo que tem algumas mensagens que, na hora que você está assistindo, que você está recebendo, né, aquilo que Deus está trazendo, inevitavelmente você acaba sentindo uma tristeza no coração, mas é uma tristeza assim é como eu interpreto, tá? É como eu vejo, assim, uma tristeza até permitida mesmo pelo Espírito, de constatação, porque aquela palavra está trazendo mais ainda você a consciência de algo ruim que está acontecendo, que vem acontecendo, né? Especificamente aí em relação igual tem aquele momento que o pastor Antônio fala, das milhares, lembra? Vocês lembram? Naquela hora que ele falou das milhares de mensagens, né, que ele recebe, e que ele não dá nem conta de ler, né, de pessoas que estão afastadas, né? Afastadas da comunhão com Deus, e chegam ao ponto de dizer assim, que a melhor coisa que elas fizeram foi ter saído da instituição, da igreja, né? Então, assim, esses detalhes que o pastor Antônio trouxe, e a própria mensagem de Hebreus, né, eu acho que às vezes traz aquela constatação de algo que você está vendo acontecer no mundo à sua volta, né, que você já via que era ruim, na verdade é pior do que você pensava. Na verdade, é bem pior. Então, assim, primeiro bate uma tristeza, né? Uma tristeza de constatar essa realidade. Mas o Espírito Santo quer fazer isso também, quer que a gente perceba que a coisa realmente não está fácil. Nós estamos vivendo um dos piores momentos, né? Mas aí vem o encorajamento. Então eu sinto, tenho certeza que os irmãos sentiram também, que é o encorajar de ver que a própria palavra, ela te dá esperança. As palavras te conduzem a isso, essa esperança de saber que se você está conseguindo entender isso, você está conseguindo ter esse discernimento de que realmente o que está acontecendo é ruim, é porque você está conseguindo ter uma visão espiritual. Por pior que, às vezes, o nosso coração também se conturbe, porque a gente também é pecador, né? Porque a gente também tem nossos altos e baixos, né, Emerson? Porque a gente também tem os nossos dilemas, né? Os nossos dias ruins, porque a gente também tem as nossas tendências pecaminosas, mas a gente ainda, no meio de tudo isso, da nossa vida, a gente ainda consegue enxergar a verdade do que está acontecendo. Então, isso te dá um encorajamento. Porque aí até o trechinho do que a Lúcia acabou de falar ali. Sabe? É o amor, é a presença, a certeza, independente do que vai acontecer, né? E aí, Hebreus 11 deu essa realidade para a gente também. Às vezes, né, as coisas não... A gente não vai ser tirado da situação. Aí teve um trecho que eu anotei, que o pastor Antônio falou assim, que a carta aos Hebreus fala sobre pessoas que, em razão do seu fascínio por Deus, do anelo por cumprir a sua missão, pelo seu desejo de viver em coerência, essa palavra é chave aí, muita coisa.
seu desejo de viver em coerência, perturbaram tanta gente que viram um mundo se voltar contra a sua vida. Vocês lembram a hora que ele falou isso? E aí, irmão, só para que eu queria comentar, assim, e aí isso me faz lembrar que essa situação toda aí que a gente está vivendo, né, já está batendo aí uns bons anos, né? Começou ali em meados de 2018 e só foi se agravando, está cada vez pior. E agora parece que, se o Pedro quiser falar alguma coisa, viu, Pedro? Emerson, os irmãos, tá? Fica à vontade aí em cima disso, porque hoje a coisa está tão complicada que essa polarização, essa coisa horrorosa aí, que parte da igreja entrou nessa salada toda, que não acontece nada mais nesse país. Não acontece nada que não comece uma discussão ferrenha e tem que ser aquela coisa de que se você fala determinada coisa é porque você está se identificando com conservadorismo, com uma pauta da direita, e se dependendo do que você falar, não, então você na verdade, você é um esquerdopata, porque você... aquela coisa toda. E aí teve um trecho também que o pastor Antônio, vocês vão lembrar, né, que ele falou assim, agora eu não lembro se foi no culto da manhã ou da noite, mas foi por ali que ele falou assim, que quando você realmente está defendendo a verdade, você tá procurando, né, defender mesmo a essência, né, do evangelho, da verdade, da justiça, muitas vezes você vai ser confundido com um lado ou com o outro. Porque a gente está vivendo num momento que parece que você tem que ter um lado ou outro. Você não pode estar num equilíbrio. Então, aqui, o que a gente consegue buscar como equilíbrio, para quem não está nessa visão, não consegue entender, é loucura. Então, parece que a pessoa quer te colocar dentro de uma dessas caixas, de uma dessas realidades, entendeu? Mas, enfim, o que eu queria comentar é o seguinte, então, tudo isso que a gente viveu, que a gente está vivendo, está dentro, e o prognóstico não é dos melhores, né? Infelizmente, de que a tendência é piorar, né? Trouxe muito sofrimento. Muito sofrimento. Qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza, né, irmãos? Todos aqui vêm de uma realidade de sofrimento por causa desse aspecto, dessas coisas, de níveis diferentes, né? Por isso que a RPI surge. E aí, eu vou até rapidinho lembrar, o Emerson, do caso aqui. Eu posso falar porque eu sei, ele não está aqui com a gente, mas por um ótimo motivo, né? Também, graças a Deus. Mas se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele mesmo ia ter o prazer de comentar sobre isso. Vocês lembram aqui que conheceu o nosso irmãozinho Davi, né? Que ficou tão pouquinho tempo nas nossas reuniões, né? Mas por que eu citei ele? Porque o Davi, gente, o Pedro sabe, né, Pedro? Com certeza você conversou muito com ele, eu conversei muito com ele também. Então, ele é um exemplo certo disso. O Davi sofreu demais. Então, usar ele, mas na verdade é uma massa, é um mar de irmãos, e aqui nós representamos isso também. O Davi sofreu demais. Eu ficava vendo ele me contando, porque uma igreja é aquele perfil típico. Dentro de uma igreja há muitos anos, né, congregando ali, tudo certinho, caminhando na presença de Deus, né, dia após dia, um grupo de irmãos, muito amor, ele trabalhando na obra, sendo útil na obra, os irmãos contando com ele, contando com os irmãos, grupo lá no WhatsApp, todo mundo junto, aquele amor. De repente, essa doideira toda, e ele por se posicionar, ele por mostrar que estava errado, isso que ele não concordava com essa situação toda que a igreja fez, ele, de um dia para o outro, começa a ser maltratado. E aí eu vou até abrir aqui rapidinho, o versículo 37, no finalzinho do versículo 37 de Hebreus 11. O que acontece, irmãos? Essas situações aqui, por exemplo, a gente que está no Brasil, a gente não vai passar isso, apesar que tem irmãos nossos, a gente sabe, irmãos em Cristo, que estão, nesse momento, perdendo a vida por amor a Cristo, né? Estão, nesse momento, sofrendo essas situações aqui, no tempo de hoje, 2025, sempre vai ser por amor a Cristo. Aqui a gente não vai passar por isso, mas eu acho
né, numa certa ousadia, que eu posso pegar aqui e fazer uma transformação da palavra aqui no finalzinho do versículo 37. Passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados, e é um tipo de morte, mas é uma morte no coração, de toda aquela paz, de todo aquele amor que muitos de nós estávamos vivendo nas nossas igrejas, na comunhão com os nossos irmãos, e de repente começou a ser afligido, a ser maltratado, simples e puramente por defender o que está em harmonia com a palavra, é só isso. Então, assim, esse sofrimento terrível que o nosso irmão Davi viveu e que hoje, graças a Deus, não está vivendo, porque ele encontrou uma igreja aqui em BH, é a boa notícia, né? Encontrou uma igreja em BH, que ele foi lá, visitou, foi em vários cultos. Quando ele percebeu, descobriu que ele não ia ser encostado na parede, que ele não ia ser pressionado, entendeu? Nessa questão política toda. Então, ele começou a congregar lá. Glória a Deus por isso. Amém. Então, assim, só abrir um parênteses aqui rápido, para mim, para mim isso não faz a menor diferença, tá, irmãos? Eu não tenho nem, para mim, não estou nem preocupado se vai ter. Não, sério, se vai ter 50 igrejas só aqui na região de Venda Nova que eu conseguiria, porque eu já encontrei minha igreja, então já estou junto com vocês, então e agora a minha caminhada é definitiva aqui. Mas, enfim, esse sofrimento que o nosso irmãozinho Davi sofreu, que nós sofremos, certo? Os irmãos lembram aqui da história, eu estava cuidando de mamãe e não tinha condição, naquela época, de estar congregando. Dessa devastação toda que aconteceu em 2018 para cá, eu já estava começando a não conseguir congregar direito. Então, foi cada vez ficando mais difícil, então, a minha mãezinha dependendo mais de mim, então, chegou um ponto que eu não estava conseguindo. Então, eu estava só fazendo minhas devocionais mesmo, só buscando Deus aqui, no meu lar. Então, eu não vivi na prática, mas eu sofri também, porque eu sofri por tabela, porque eu senti, eu tenho certeza que vocês sentiram isso também, sofrendo por tabela, sofrendo em relação aos nossos irmãos, porque dói, irmão, dói. Essas mensagens que o pastor Antônio recebe, eu também já li várias vezes, e cada vez que eu leio uma mensagem dessa, é de partir o coração, porque você já se coloca, não é, no lugar daquele irmão. E você pensa, meu Deus do céu, porque viver essa vida é pauleira, mesmo você gadinho ali com Deus. Agora, imagina você se afastando, porque o teu coração está ferido, porque você não está encontrando uma igreja, porque você não está encontrando um lugar para você ter paz, para adorar a Deus. Então, assim, para terminar, tomei todo o tempo. Para terminar, irmãos, sabe, vamos orar mesmo, sabe? Vamos clamar, vamos pedir a Deus que o Senhor... Porque o sofrimento a gente vai viver. A gente, por estar defendendo a verdade, a gente não vai deixar de sofrer. E 2 vezes, né? Que é uma coisa também que é chocante, como, né, Emerson, que o pastor Antônio também falou nessa mensagem, porque Hebreus 11 leva a isso, também direciona isso. Sempre cristão sofrendo, não só por causa do mundo, mas porque o mundo, lembra quando ele fala assim, o mundo vai estar incluído. Uma perseguição de fora, mas muito mais, às vezes, até a perseguição de dentro mesmo. Então, são outros cristãos perseguindo os cristãos por defender a verdade genuína. Mas que a gente ore, que a gente clame, para que todos esses nossos irmãos, que estão aí, esses milhares, milhões pelo Brasil, possam encontrar outros grupos, como a RPI, possam encontrar outras igrejas, ou até aqui mesmo, que alguns, eu tenho certeza, alguns, por exemplo, eu estava conversando, né, Só ele vai lembrar, essa semana passada a gente estava batendo papo, e uma coisa que eu comentei com ela, eu falei assim, porque o segundo grupo, não vou nem falar do primeiro, o primeiro está com 600, 700, não sei, esse segundo grupo aqui nosso, das reuniões, está com 200 e pouco. Então, assim, eu tenho certeza, irmãos, tem irmãos que, apesar de não virem para se encontrarem com a gente nessas reuniões, eles estão acompanhando todo o trabalho, eles estão sendo alimentados pela palavra que o Senhor traz. Eles veem as gravações, eles assistem os cultos, entendeu? Então, assim, é muito maior do que a gente pode imaginar o alcance disso. Então, já são irmãos que não estão sofrendo mais esse tipo de sofrimento, entendeu? Mas tem um mar que está passando por isso e que precisa das nossas intercessões
para poder ter paz, voltar a buscar Deus em paz, seja aqui, seja em outro grupo, espalhado pelo Brasil, e conseguir caminhar na presença de Deus, conseguir escutar a voz de Deus, conseguir ter o discernimento através do Espírito Santo, sabe? E espalhar essa luz que a gente está conseguindo ter também na presença do Senhor. Desculpa, irmãos, para apoiar aqui. Ô, Melise, olha, você falou muita coisa importante aí, né? Muita coisa assim que, olha, que temos que meditar, né? Temos que olhar para a nossa realidade hoje. Assim, algumas coisas assim que posso, né, nem acrescentar, mas é lembrar, né, de algumas passagens diante dessa polarização. Eu gosto muito do que o Tim Keller, a abordagem dele com relação a quando perguntavam a ele sobre a polarização, né, lá estadunidense, né? E aí ele dizia o seguinte, ele não falava que o cristianismo era o meio termo, ele usava a expressão, era uma terceira via, porque o evangelho, ele bate, tem muito do que falar, do que ser contra, do que confrontar, tanto a esquerda quanto a direita. Então não é, nem é meio termo, mas é uma terceira via, é algo totalmente distinto. E eu gosto dessa abordagem, né, que o Tim Keller tinha, devido ao... por quê? Porque, assim, de certa forma, isso já acaba com aquela coisa de você ter que se identificar com um ou com outro. Já tira da nossa mente, parece que essa obrigação de estar o tempo todo se explicando que isso aqui eu sou parecido com a esquerda, isso aqui eu estou parecido com a direita, até porque os pressupostos são totalmente diferentes. Porque mesmo naquilo que é parecido com um lado ou com o outro, o pressuposto é diferente. Um exemplo, né, do lado que é mais aclamado pela esquerda, a questão da justiça social. Apesar do verdadeiro cristão, da verdadeira cristã, do verdadeiro cristão, lutar por isso, a motivação é diferente. Da mesma forma, para o lado da direita, quando se fala das pautas sobre família, né, sobre a questão doutrinária, a motivação é diferente. Tem um elemento motivacional totalmente diferente. Então, assim, como o próprio pastor Antônio diz, né, ambos, a esquerda e a direita, são filhos do mesmo pai que a modernidade. E a modernidade tem como pressuposto Deus é isento desse pressuposto, né? Então, só isso bastaria para nós cristãos repensar a forma como olhamos, né? Olhamos vamos dizer, essas duas ideologias, né? Enfim, mas tem muita coisa que você disse, agradeço aí a Deus pelo que você falou, muita coisa que a gente poderia... Não está encaixado em nada disso, né, Anderson? Verdade. Verdade. E outra coisa, Liz, assim, ao meu ver, é sobre a fé. O significado da fé nos nossos dias. O que é fé? O que significa a fé? Há muita confusão. Há muita confusão, há muita deturpação, né? Levando até mesmo a pessoas que falarem que estão sendo perseguidas por causa do evangelho, mas que, na verdade, estão sendo perseguidas por outros motivos, como o apóstolo Pedro lá fala na sua primeira carta, primeira epístola, né? E que abraça para si isso aqui do sofrimento. Olha, estou sofrendo por causa de Cristo. O problema é que quando você vai ver o Cristo dessa pessoa, é totalmente deturpado em relação ao que é apresentado na Bíblia.
E aí, quando é confrontado com a verdade do Evangelho, dizem que estão sendo perseguidos, e por causa disso, isso é de fato uma prova de que Deus está contente, está testemunhando ali o amor dele por aquela pessoa. E, na verdade, essas pessoas que o mundo, que o autor de Hebreu fala, o mundo não era digno deles. Acho que seu som sumiu, Emerson. Seu som. Alô, estão me ouvindo? Voltou. Opa, beleza. Então, assim, são coisas que a gente tem que meditar muito, gente. Essa pregação, né, que o pastor Antônio, né, deu, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, eu acho que percebeu a importância disso, né, de nós refletirmos. Quando eu orei ontem, eu pedi, Senhor, aumente a nossa fé. Esse aumento não é questão de... para quem compreende, né, quem compreendeu aquela passagem que Jesus disse, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, falaríamos para a montanha ela sair dali e para outro lugar e aconteceria. Então, esse aumento da fé não é como se fosse enchendo um volume, mas é da nossa convicção ser mais firme, mais aprofundada, muito mais real para o nosso coração. É nesse sentido de aumentar a nossa fé. É dessa compreensão. O cristianismo, eu ouvi outro dia uma missionária falando sobre isso, muito interessante, uma senhora. Ela falou que a fé ela não pode ser somente cognitiva. E ela falou algo extraordinário, ela fala, a fé cristã nos leva a pensar. O próprio pastor Antônio o tempo todo fala isso. A fé cristã nos faz raciocinar. E a partir da compreensão do que a fé cristã nos apresenta, passamos a ter uma convicção. E essa convicção nossa, quanto mais aprofundada, aumentada nesse sentido dessa convicção ser mais firme, faz com que sejamos luzes maiores diante desse mundo tenebroso. O problema é aquilo que no próprio Evangelho de João, lá no capítulo 1, ele fala, né? A luz resplandeceu. Jesus era a nossa luz, a luz dos homens, mas nós o rejeitamos. E isso, inevitavelmente, vai acontecer com todos os seus discípulos, as suas discípulas. Então, assim, é algo que a Bíblia nunca nos enganou, Jesus Cristo nunca nos enganou. O problema é que nós somos bombardeados, né, como eu falei no início, com esse hedonismo, com o presente século, né, com aquilo que estamos vendo, tocando, com as realizações do mundo, e por mais que professemos uma fé, por mais que falamos dessa fé, muitas das vezes, muitas, mas muitas, infelizmente muitas, é somente cognitiva, ela não se transformou numa convicção, a ponto de quando qualquer uma dessas ideologias nos chama para sermos fiéis a ela, a algumas dessas narrativas, nós temos uma convicção tamanha que falamos, não, Jesus Cristo não está nisso, Jesus Cristo não concorda com isso. Então, assim, temos que, como você falou, Liz, orar, né? E assim, ao mesmo tempo, louvar a Deus pela RPI e outras igrejas também que primam pelo Evangelho, pela verdade bíblica, que não se vende para qualquer lado, pelo contrário. E isso vai trazer inimizades, vai trazer decepções para muita gente
que talvez tenha pensado que a RPI seria de esquerda ou seria de direita. Na verdade, o que a gente prima é pelo Evangelho, as verdades bíblicas. Nós cremos na inerrância, na infalibilidade, na inspiração da Bíblia. E graças a Deus pelos nossos pastores, graças a Deus pelos irmãos e irmãs, que apesar desse sofrimento todo, né, que a maior parte aqui, né, sofreu com tudo isso que aconteceu, se não todos, com tudo que aconteceu. A questão é que juntos aqui, né, estudando a Bíblia, ouvindo as pregações, em oração, aprendendo cada vez mais se as nossas convicções estão mais alinhadas com o que a palavra de Deus diz, ou se estamos nos deixando levar, né? Assim como os hebreus da época, por causa da perseguição, voltando para o judaísmo, voltando para aquilo que era mais cômodo, voltando para aquilo que a maior parte, né, que a maior parte da população, das pessoas aceitavam e aplaudiam. Então, eu acho que, no final, a pergunta é essa, né? Sermos fiel à sua palavra, permanecer convictos disso e mantendo o amor, porque isso nos mantém amando. E como o apóstolo João diz em sua epístola, o amor afasta o medo. Porque quando essa convicção vai diminuindo, nós vamos sendo jogados. Quando começamos a duvidar do amor de Deus sobre as nossas vidas por causa do sofrimento que estamos passando por causa da palavra, nós temos a tendência de começar a duvidar, a se perguntar se é isso mesmo. E isso vai aumentar o nosso medo, a nossa insegurança. E essa insegurança vai trazer uma autoproteção indevida, pecaminosa, que vai resultar em ira, em raiva, em desconfiança, em egoísmo, tantas diversas outras coisas. Então, é isso, irmãos. Desculpa aí ter falado muito agora no final aí, já são 10 horas, mas fique à vontade, quem quiser falar aí, tá? Contribuir. Ninguém? Pedro, querido, nosso pastor amado, falou alguma coisa aqui no final? Olha, pessoal, acho que para esse final, eu acho que fica, né, de lição para gente a pregação ontem, de enxergar, né, a vida com essa lente sóbria, né, do Evangelho e, e saber que o que importa não é as circunstâncias, né, serem sempre as mais agradáveis, convenientes possíveis, né, e que todos os nossos sonhos se realizem. Mas o que verdadeiramente importa é Jesus estar conosco, né, independente Amém. das circunstâncias, né. Porque a maior bênção não é você não estar dentro da Babilônia e não ser lançado dentro da fornalha de fogo, né, mas é você realmente estar lá dentro com os amigos de Daniel e ter Cristo ao seu lado andando no fogo com você, né. Então acho que a lição que fica da pregação, acho que é essa, é encontrar a verdadeira esperança, eh, no meio desse cenário que a gente pode ver hoje no mundo, que é muito complexo, caótico, né. Muitos até eu tenho muitos amigos, inclusive, que têm até dificuldade de conversar sobre ter filho, sabe, com suas esposas e tal. Eles estão desanimados, né, de planejar um futuro aqui nas circunstâncias atuais. Eu acho que o evangelho deveria, eh, trazer essa esperança que não é uma esperança supérflua, sabe. Ele deveria trazer essa esperança mais profunda de que, eh, faz com que a gente deseje encarar as diversas circunstâncias que a vida vai apresentar para nós, né, com fé, né, sabendo que o Senhor Jesus vai estar conosco, e de que ele, como diz Paulo em Romanos, né, ele vai fazer que tudo coopere, né, para o nosso bem,
pro bem daqueles que nós amamos, Amém. né? E eu acho que isso foi o que me deu mais esperança na mensagem ontem. E especialmente agora, né, em que eu e a Joana, minha esposa, a gente está nessa expectativa, né, ter nosso primeiro filho ou filha, né? A gente sabe bem, né, o estado que se encontra hoje, né, o nosso país, os desafios que né, a criança pode ter que enfrentar no futuro. E eu acho que ter essa visão sóbria, né, sobre a vida e pelas lentes do evangelho é imprescindível. Sem isso, eu acho que seria muito difícil, né? Amém. Verdade, verdade. Seria, na verdade, acho que, olha, não sei a palavra, nem sei se impossível cabe, É, mas assim, uma coisa, meu Deus, ainda mais pensando nos filhos, né? pois é. Verdade, verdade. É aquilo, gente, não nos alegremos por estar expulsando demônios, por termos coisa nessa vida, mas pelos nossos nomes estarem no livro da vida. Que seja essa a nossa convicção. Amém, irmãos? Boa noite a todos, fiquem com Deus, bom descanso, que Deus os abençoe. Tchau, tchau, gente, fica com Deus. Tchau, boa noite a todos. Gente querida, boa noite. semana. Até quarta-feira. Boa noite, gente. Grande abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Com Deus.